Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Assim diz o salmista: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Vou trocar de microfone. Salmo de número 42, então, é motivo da reflexão de hoje. É um salmo de alguém que se encontra deprimido, profundamente triste, abatido, angustiado. Ele está sendo oprimido por fora, apertado por todos os lados, e tem lá dentro do seu coração uma dor tremenda. É possível um cristão ficar deprimido, a chegar a ponto de tristeza tal, tamanha é a angústia desse servo de Deus, que de repente se vê sedento. Alguém que está sedento é porque não está bem. Essa é a verdade. Se a alma desse homem tem sede de Deus, é porque ele está carente, é porque ele está faminto, porque ele está se sentindo como um verdadeiro deserto, um deserto existencial. Há pouco tempo atrás eu estive pregando sobre o porquê temos 4 evangelhos. Temos 4 evangelhos por muitas razões, e uma delas é porque os evangelhos, ou o evangelho, é para toda e qualquer etapa ou circunstância da nossa existência. Temos 4 estações do ano, e cada uma delas tem suas peculiaridades. Algumas são melhores do que outras. A vida não é só verão e primavera, tem também outono e inverno. A existência de um servo de Deus também passa por estas fases.
Então, uma das razões por que temos 4 evangelhos é porque o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo se aplica a cada uma das etapas de nossa existência, seja a infância, seja a juventude, a fase adulta ou quando somos mais idosos. Para cada uma delas, o evangelho se aplica. Ele tem propriedades. Encontramos no evangelho graça, força para os momentos mais difíceis, mais sombrios. É como o Salmo de número 23, que é tão conhecido e amado. Por quê? Porque diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele guia-me mansamente às águas tranquilas, às águas de refrigério. Eu encontro paz. Esse pastor cuida muito bem de mim. Mas de repente, mesmo tendo Cristo como pastor e sendo guiado por Ele, eu me vejo em vales sombrios. Esses vales sombrios são momentos difíceis para a nossa própria fé, para a nossa própria confiança. Porque quando atravessamos os vales sombrios, quando parece que tudo conspira contra nós, quando o que enfrentamos são tempestades terríveis. Vejam o que o salmista diz aqui: todas as suas ondas e vagas. Está falando de um temporal, está falando de ondas que se abatem sobre ele, que estão se abatendo e que são ameaçadoras e que sacode esse ser humano para lá e para cá. O barco da vida dessa pessoa, deste que teme a Deus, ele está sendo afligido por todos os lados e tudo indica que vai sucumbir. Se você olhar para a situação, ela é uma situação de desespero, ela é uma situação de desamparo até, da perspectiva humana. O próprio Cristo se sentiu desamparado. Deus meu, por que me abandonaste? Você vê algo parecido nesse salmo também. A questão do servo de Deus, quando se sente assim, é uma questão que se volta contra o próprio Deus. Deus, o que está acontecendo? Onde é que está o Senhor? Aliás, os inimigos desta hora, os adversários, aqueles que são ateus, aqueles que não seguem o nosso Deus, eles se aproveitam da situação e eles lançam dúvidas sobre a nossa fé, a relevância dela, o valor dela. Onde está o teu Deus? E quem está dizendo isso, está dizendo em som de deboche. Quando Cristo estava na cruz, ali crucificado, as pessoas passavam e zombavam de Jesus. Você não disse que era de Deus? Cadê a Deus? Cadê o Deus da tua vida? Cadê onde está o teu Deus agora? Por que Ele não te salva? Por que Ele não te livra dessa situação? Veja que estas palavras aumentam muito mais a dor e a angústia de quem já se vê numa situação de penúria, numa situação de aflição. Os adversários, os inimigos tornam esse momento muito mais penoso ainda do que ele já é em si. Então o salmista se vê, digamos assim, na rua da amargura, no fundo do poço. Está numa situação em que ele não se alimenta. A tristeza é tamanha que ele perdeu o apetite. Você chega às vezes a um ponto que você já não tem mais apetite pela vida, apetite pela comida, apetite pela existência, apetite por acordar. Quem está em depressão passa e experimenta exatamente isso. Não tem mais apetite, não quer mais acordar, não quer mais levantar, não quer mais enfrentar a vida, não tem ânimo. Foi-se o ânimo. E o que ele se farta, o que torna para ele alimento, são suas próprias lágrimas. Tal é a situação. Tanto chora, que de lágrimas é que ele está se alimentando. As lágrimas têm sido meu alimento quando me perguntam onde é que está o teu Deus. Como é que a gente enfrenta situações tão difíceis? Será que você já teve experiências assim? Ou está enfrentando uma situação parecida? Uma situação onde aparentemente você se sente abandonado ou abandonada, à mercê dos inimigos, como se você fosse um joguete nas mãos
das circunstâncias, do destino, estivesse abandonado ao léu, uma vida, digamos assim, completamente sacudida para lá e para cá pelos ventos. Quem manda é a tempestade, é o deserto, é o sentimento de opressão. Quando o salmista, no Salmo 23, se vê no vale da sombra da morte, ele professa algo tremendo: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa declaração é uma declaração dificílima de ser feita quando a sua situação é a situação de alguém que está no vale da sombra da morte. Aliás, o vale sombrio por si só é um vale ameaçador, é um vale de tormenta, é um vale de medo, é um vale de angústia, é um vale, é o fim do poço, é um lugar muitas vezes de solidão aparente, mas ele consegue se sentir amparado. Não é dito que ele esteja acompanhado de mais alguém, a não ser do próprio Senhor. Muitas vezes, como no caso de Jesus, os seus amigos, pernas para quem te quer, bater em retirada, cada um buscando salvar a sua pele. Cristo se sentiu abandonado e desamparado pelos seus mais chegados amigos, sozinho. Ali está, no vale, o salmista está na sombra da morte, e ele diz: não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. E ele está cheio de esperança, cheio de confiança. Isso é muito importante. Agora, isso não é fácil de ter essa confiança. Por isso o salmista, agora no Salmo 42, dá uma dica na sua própria angústia. Ele mostra aqui um caminho de vitória. Ele fala com Deus, mesmo que seja para desabafar, mesmo que seja para questionar, ele conversa com ele, sinal de que ainda bota fé em Deus. Concorda comigo? Mesmo que seja para esbravejar, fala: Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor? Já é, se está conversando com ele, é um sinal de que alimenta fé e esperança. A outra coisa interessante é que ele conversa consigo próprio, e a gente sabe como isso é importante, até mesmo por ler o náufrago Robinson Crusoe, né? Que sozinho encontrou, para não ficar louco, para não pirar, encontrou uma maneira de dialogar consigo próprio. É muito importante o diálogo. Agora, o diálogo que a gente tem com a gente mesmo precisa ser um diálogo mais bem dirigido, porque se a gente se deixar levar pelos nossos próprios pensamentos, a gente vai ficar ainda mais abatido, não é não? Sempre estamos conversando conosco mesmo. Isso não é coisa de doido, é coisa de gente. De alguma maneira há uma conversa, um diálogo. Você está atravessando uma crise, você está no deserto, você está no meio do temporal, tudo parece conspirar contra. Quais são os seus pensamentos? Esses pensamentos são pensamentos que você está tendo. De alguma maneira são ideias que você está alimentando. Normalmente ideias negativas, normalmente ideias pessimistas, porque elas parecem encontrar muito mais guarida em nossos próprios corações. A gente parece ter muito mais propensão para o pessimismo do que para o otimismo, ainda mais quando as coisas vão mal, quando as notícias não são boas, quando a circunstância é adversa. E o salmista dialoga consigo próprio aqui, e nesse diálogo ele diz para si mesmo algo que contraria seus pensamentos preponderantes até então. Quais são os pensamentos preponderantes dele até então? O pensamento de abatimento. Por quê? Porque agora ele dialoga com os seus próprios pensamentos negativos e diz para si próprio: por que é que você está abatido? Porque a minha alma
está tão abatido? Por que eu me sinto assim? Por que eu estou tão pessimista? Por que eu estou tão para baixo? Por que eu estou entregando os pontos? Por que eu estou tão deprê? Por que está abatida, ó minha alma? É claro que os motivos são muitos. Ele mesmo poderia listar, aliás, ele tem alimentado esses pensamentos com todas essas justificativas o tempo todo. Isso é muito claro, é muito óbvio. Mas ao mesmo tempo, esse diálogo é o diálogo que chama este homem à fé. Ele traga como que repreendendo a si próprio e a sua atitude negativista, pessimista. Ele está se auto-repreendendo. Por que é que você está assim desse jeito? Por que você está cabisbaixo? Por que você está jururu? Por que você está bacambuzo? Por que você está assim tão entregue às moças? Por que está abatido, tão abatido assim? Oh, minha alma, espere Deus, espera nele. Você ainda vai, a gente ainda vai louvar Deus. Essa alma que está agora capengando, se arrastando, ela vai se erguer, vai se levantar, e ele começa a trazer à memória momentos auspiciosos, momentos de vitória. Ele consegue buscar na história momentos de muita alegria, de muito gozo, de muita gratidão, de muita celebração da vida, das bênçãos de Deus. Ele consegue resgatar isso na sua mente, e isso faz muito bem. Isso lembra a gente de Lamentações, mesmo no livro de Lamentações, por causa da destruição de Jerusalém. O profeta Jeremias diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos. Calma aí, veio destruição sim, veio o juízo de Deus por causa da pecaminosidade do povo. As casas foram queimadas, muralhas destruídas, muita coisa se perdeu, mas ainda há um resquício de vida. É a misericórdia, é sinal da misericórdia de Deus. Essa maneira de olhar e de enxergar é muito importante. Eu ainda estou vivo, eu estou respirando, Deus ainda me deu vida, me deu fôlego, eu vou reagir, eu vou superar, espere em Deus, eu ainda o louvarei. Ele se lembra dos momentos em que estava cantando, louvando, bendizendo a Deus, saltando de alegria na presença de Deus por tantas coisas boas que Deus já havia feito. Portanto, Deus não havia se esquecido de ser bendito, embora parecesse estar aposentado de férias ou desligado das coisas. Será que Deus está desligado? Não está. Às vezes é nossa sensação. Por isso nós precisamos dizer para nós mesmos: para, deixa disso, nada de pessimismo, nada de ficar aí tão para baixo. Espere Deus, anima, porque está tão abatida. Então é muito importante esse diálogo, essa conversa, e fazendo assim a gente vai encontrar. Ainda existe ali aquela centelha de fé que precisa ser alimentada, e a gente vai escapar dessa situação, vai superar essa crise. Essa crise não é definitiva, ela é passageira, é uma provação na nossa vida. Espere em Deus, você ainda vai louvar, você vai ter uma outra página na sua história sendo escrita. Não pense que as coisas acabaram. Confia no Senhor, não se estribes no seu próprio entendimento, na maneira como você analisa a situação e vê. Calma, confia em Deus, Deus tem vitória para a tua vida. Por isso ainda temos a esperança de louvá-lo e de bendizê-lo hoje e sempre. Queria que você curvasse sua fronte onde você está. Eu não sei realmente a situação de cada um aqui. Talvez sejam pessoas, haja entre nós pessoas que passam realmente por um deserto. Eu gostei muito de uma das pregações do Concílio Federal. O bispo Cecílio trouxe, em uma das reflexões que ele trouxe,
uma mensagem sobre Agar. Agar estava no deserto, e no deserto o seu canteiro de água secou-se, e ela tinha um filho chamado Ismael. Quando se vê no deserto e o seu cântaro está seco, ela disse para si própria: é o fim. A morte se avizinha. Ele não quis nem ficar perto do filho, deixa o filho mais, como que escondido dos seus olhos, um pouco mais distante, para chorar a morte que se avizinhava. Tudo que ela enxergava era a morte, tudo que ela enxergava era a areia, tudo que ela enxergava era o abandono. Deus viu a situação dela e viu um anjo, e o anjo chama a atenção dela. O anjo diz: olha, Deus ouviu o choro do menino, Deus teve misericórdia de vocês, mas sabe, seus olhos precisam ser abertos, porque Deus não abandonou vocês não, você que está se sentindo abandonado. Tem uma fonte de água aí, bem próxima a você, que você não viu por causa da tristeza, que você não viu por causa da depressão, que você não viu por causa da incredulidade. Às vezes a gente só vê o mal, só vê o diabo, só vê o deserto, só vê o inverno, só vê a morte, quando Deus já tem providenciado uma fonte. Nossos olhos precisam ser abertos para a provisão divina. Minha oração para você nesse dia, nesta hora, é para que os seus olhos sejam abertos para a misericórdia de Deus, para a graça de Deus, para a provisão divina. O Senhor proverá, o Senhor cuida de você, o Senhor te ama. Que os seus olhos sejam abertos para o amor e para o cuidado de Deus. Que você possa, com esta fé, dizer para si mesmo, dizer para questionar os seus pensamentos negativos e pessimistas, pensamentos de morte, pensamentos de fim, pensamentos de destruição. Por que está assim, tão abatido a minha alma? Porque te perturba, porque está tão angustiada? Espere Deus. Deus é justo, Deus é bom, Deus é fiel, Ele não falha. Que a bênção do Senhor seja grande, forte, tremenda sobre a sua vida. Que a sua fé seja alimentada pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aqui estamos diante da pregação, diante de um salmo. Senhor, obrigado, porque no salmo aprendemos tanto a respeito do que é o ser humano, do que é ser cristão, do que é ser seguidor do Senhor, nos momentos de angústia, nos nossos altos e baixos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos visita, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor tira o nosso pé de um charco de lodo e põe e firma os nossos passos, põe os nossos pés sobre uma rocha, porque o Senhor vem ao nosso socorro quando estamos em escravidão, porque o Senhor tem ouvido, ó Deus, a zombaria dos inimigos e dos adversários, porque o Senhor tem prazer em nos ajudar e nos socorrer, porque o Senhor não nos abandona jamais. Queremos, ó Deus, expressar a nossa fé, declarar o nosso amor, fortalecer aqui a nossa confiança no Senhor e vencer a crise, vencer, ó Deus, as tentações, vencer as provações da vida e declarar tua fidelidade. Não temeremos mal, porque tu estás conosco. A crise, Senhor, que o Brasil enfrenta, a crise do desemprego, da inflação, do que vem a seguir, de tantos conflitos, a crise de uma enfermidade, a crise de relacionamentos familiares, a crise, Senhor, ó Deus, existencial do nosso coração
coração muitas vezes amargurado, Senhor, que o Senhor sabe, o Senhor conhece. Ó Deus, visita-nos, anima-nos, Senhor, e ajuda-nos a realmente a tomarmos atitudes, a termos palavras para nós mesmos, que são palavras do Senhor, palavras de vida, palavras de misericórdia, palavras de esperança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enche o nosso coração de esperança, a nossa boca de sorriso, mesmo num vale sombrio, na certeza, ó Deus, de que o Senhor, estando presente, teremos vitória. Abençoados sejam todos aqui, com fé, com esperança e com amor. Amém e amém. Cantemos ao Senhor, coloquemos em pé, louvemos a Jesus nesta hora. Minha vida, Jesus, és meu amigo. Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Põe a sua esperança no Senhor, a sua confiança em Deus. Certamente você irá louvar, bendizer, se alegrar na presença do Senhor, por sua fidelidade, por seu amor. Louvemos ao Senhor. Amém.